O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta, isso todo mundo sabe. Mas como é que o país se organiza para proteger essa riqueza toda? É exatamente isso que a gente vai entender agora, mergulhando no Plano Brasileiro de Conservação. Então, a pergunta que fica é essa: para um país que é quase um continente, como se cria um plano que funcione para todo mundo? Bom, a base para esse plano não é só uma política de governo, é, na verdade, um dever que está na lei mais importante do país. E esse dever está lá, gravado na nossa Constituição. Ela cria o que a gente chama de mandato ambiental do país. E o artigo 225 é bem claro sobre isso. Olha só a força dessa frase. Ela é a semente de tudo, porque ela obriga o Estado a sair do papel e a criar, na prática mesmo, espaços protegidos. Espaços com regras claras para garantir que esse direito seja preservado para todo mundo, hoje e no futuro. É exatamente daí que surge a necessidade de ter um sistema organizado. E para transformar essa promessa em realidade, o Brasil criou o SNUC. O que é o SNUC? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o pilar de todo esse sistema é um conceito fundamental: a unidade de conservação, ou, para facilitar, a UC. Pensa nela como se fosse a peça de um quebra-cabeça gigante. O SNUC, então, é o sistema que junta todas essas peças, não importa se são federais, estaduais ou municipais, numa única rede de proteção nacional. Agora, para essa engrenagem toda funcionar, é preciso um time. O CONAMA é tipo um conselho de notáveis, sabe? Ele define as regras gerais do jogo. O Ministério do Meio Ambiente, bom, ele é o grande maestro, coordenando a orquestra toda. E o ICMBio é quem está lá no campo, no dia a dia, administrando as áreas federais. E ainda conta com o apoio do IBAMA na fiscalização. Mas olha que interessante, o SNUC não é uma coisa só, uma abordagem única para tudo. Na sua essência, ele se divide em duas grandes filosofias de conservação, e elas são bem diferentes uma da outra. De um lado, a gente tem a proteção integral. A ideia aqui é criar verdadeiros santuários naturais onde a natureza é a prioridade máxima e a interferência humana é a menor possível. É quase um museu natural. Já do outro lado, tem o uso sustentável, que parte de um princípio diferente, que as pessoas podem sim viver em harmonia com a natureza, usando seus recursos de um jeito inteligente e responsável. É a floresta comunitária. Ok, a teoria é bonita, né? Mas como é que essas duas filosofias funcionam na prática? Vamos olhar para dois exemplos que deixam essa diferença bem clara. Vamos começar pela proteção integral. O exemplo mais clássico que todo mundo conhece é o Parque Nacional. É só pensar em lugares como, sei lá, o Parque Nacional do Iguaçu, os Lençóis Maranhenses. O objetivo aqui é bem direto. A lógica é bem simples. A terra é de todo mundo, ou seja, é pública. Pode visitar para fazer turismo, para aprender, pode, mas com regras bem rígidas. E para fazer pesquisa, só com autorização. A mensagem principal aqui é: admire, aprenda, mas não mexa. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o uso sustentável. Aqui, o foco não é só na natureza, mas também nas pessoas que dependem diretamente dela. E o melhor exemplo disso é a reserva extrativista. Olha que mudança! Aqui, a terra continua sendo pública, mas o direito de usar essa terra é dado às comunidades que vivem ali, muitas vezes há gerações. O grande objetivo é proteger tanto a floresta quanto a cultura e o sustento dessas populações. É a prova de que conservação e gente podem sim caminhar lado a lado. Só que não adianta proteger só umas ilhas de natureza, né? A natureza não funciona com fronteiras. E é por isso que o SNUC pensa num cenário mais amplo, em como conectar essas áreas todas. E a ferramenta para isso é o corredor ecológico. Dá para imaginar como se fosse uma ponte ou uma estrada verde que liga duas áreas de floresta. Essa conexão permite que os animais se movam de um lado para o outro, o que é fundamental para manter a diversidade genética. E para proteger as bordas de uma unidade, existe a zona de amortecimento. Funciona como um escudo protetor ao redor da área. Nessa zona, atividades como agricultura ou novas construções são controladas para que nenhum impacto negativo vaze para dentro da área protegida. E para terminar, como é que uma nova área protegida nasce? Não é do nada. O processo começa com estudos técnicos para definir o lugar, o tamanho. Depois vem um passo que é crucial, a consulta pública, para ouvir o que a população local tem a dizer. E só então, com base na ciência e nesse diálogo, o governo vai lá e cria oficialmente a unidade. No fim das contas, o SNUC é a tentativa do Brasil de responder uma pergunta muito complexa.
como a gente equilibra a necessidade de ter natureza intocada com as necessidades que são super legítimas das comunidades humanas. E claro, não tem resposta fácil para isso. É uma balança muito delicada, um diálogo que nunca para, entre proteger e usar, entre o santuário e o sustento. E talvez o maior desafio da conservação seja justamente esse: encontrar esse equilíbrio todos os dias.